Bom, vou começar aqui. Ó, questão 2. Essa questão, ela foi anulada do Enem de 2009, tá? Ó, 4 olhos, 4 mãos e 2 cabeças formam a dupla de grafiteiros, os gêmeos. Eles cresceram pintando muros no bairro Cambuci, em São Paulo. E agora têm suas obras expostas na conceituada Date Gallery, em Nova York. Prova de que o grafite feito no Brasil é apreciado por outras culturas. Muitos lugares abandonados e sem manutenção pelas prefeituras das cidades tornam-se mais agradáveis e humanos com os grafites pintados nos muros. Atualmente, instituições públicas educativas recorrem ao grafite como forma de expressão artística, o que propicia a inclusão social de adolescentes carentes, demonstrando que o grafite é considerado uma categoria de arte aceita e reconhecida pelo campo da cultura e pela sociedade local e internacional. No processo social de reconhecimento de valores culturais, considera-se que o grafite é o mesmo que pichação e suja a cidade, sendo diferente da obra dos artistas. B. A população das grandes metrópoles deparam-se com muitos problemas sociais com os grafites e as pichações. C. Atualmente, a arte não pode ser usada para inclusão social, ao contrário do grafite. D. Os grafiteiros podem conseguir projeção internacional, demonstrando que a arte do grafite não tem fronteiras culturais. Lugares abandonados e sem manutenção tornam-se ainda mais desagradáveis com a aplicação do grafite. Do texto, o que a gente consegue retirar? Tá difícil ver, né? Porque tá a A aqui, a B, a C e a D lá. Ah, tá pequeno para ver, gente? Eu consigo aproximar. Melhora para vocês? Ó, estamos nessa questão aqui, a 2. Tá falando, né, de grafiteiros, que tem instituições que atualmente recorrem ao grafite como uma forma de expressão artística, que tem um reconhecimento internacional, e é considerado uma arte que é aceita por diferentes culturas pela sociedade local e internacional. Então, né, a gente é uma questão mais interpretativa. A gente pode vir aqui nas alternativas, ó. A A está falando que o grafite é o mesmo que pichação e suja a cidade, sendo diferente das obras dos artistas, aí a gente cancela ela, porque está falando que é uma obra de arte também, né? A B, ó, a população das grandes metrópoles depara-se com muitos problemas sociais, como os grafites e as pichações. O texto não coloca o grafite como um problema social. Ó, a letra C. Atualmente, a arte não pode ser usada para inclusão social, ao contrário do grafite. Isso não é verdade, né, gente? A gente vê tantos programas sociais que são feitos através de arte, né? De música, cultura, esporte, né? Não é verdade, é C. Ó, A é, lugares abandonados e sem manutenção tornam-se ainda mais desagradáveis com a aplicação do grafite. Também não é isso que eu estou falando. Inclusive, está olhando o grafite como uma arte. Então, resta para a gente a letra D, que é correta, olha só. Os grafiteiros podem conseguir projeção internacional, demonstrando que a arte do grafite não tem fronteiras culturais. Ela estabelece diferentes sociedades. Essa questão é fácil, só que ficou quebrada aqui. Eu deveria ter tirado um print dela e feito uma montagem, para não ficar quebra. Mas acho que isso não vai acontecer nas próximas, não. É tranquilo, né, gente? Vocês ficaram com dúvida sobre o que está falando aqui? É mais interpretativo mesmo. Entender coisas interculturais, né? Que pode passar de uma cultura para outra. Tranquilo, né, André? Vamos para a 4. De novo, a 4 vai ficar quebrada. Ai, gente, me desculpa. Vou fazer o seguinte, vou... Não, vamos com calma, então, aqui, ó.
O índio do Xingu, que ainda acredita em Tupã, assiste pela televisão a uma partida de futebol que acontece em Barcelona ou a um show do Rolling Stones na praia de Copacabana. Não obstante, não há que se iludir. O índio não vive na mesma realidade em que o morador do Harlem ou de Hong Kong, uma vez que são distintas as relações dessas diferentes pessoas com a realidade do mundo moderno. Isso porque o homem é um ser cultural, que se apoia nos valores da sua comunidade, que de fato são os seus. Ao comparar essas diferentes sociedades em seu contexto histórico, verifica-se que, letra A, as pessoas de diferentes lugares, por fazerem uso de tecnologias de vanguarda, desfrutam da mesma realidade cultural? Letra B. O índio assiste ao futebol e ao show, mas não é capaz de entendê-los porque não pertencem à sua cultura? Letra C. As pessoas com culturas, valores e relações diversas têm, hoje em dia, acesso às mesmas informações? Letra D. Os moradores do Harlem e de Hong Kong, devido à riqueza de sua história, têm uma visão mais aprimorada da realidade? Letra E. A crença em Tupã revela um povo atrasado, enquanto os moradores de Hanoi e Hong Kong, mais ricos, vivem de acordo com o presente. Essa aí dá para fazer só com as alternativas, a gente pensando em questões de etnocentrismo, de determinismo, cultura, coisas que a gente viu. O que vocês acham que é? Estava falando sobre os índios, né? Que eles assistem partidas de futebol através da televisão, mas a cultura deles é diferente da pessoa que está na China, por exemplo, como é diferente da nossa também. Letra A. Letra C. Emanuele, tem alguma sugestão? C, né? Beleza. Isso mesmo, gente. É a letra C. Pessoas com culturas, valores e relações diversas têm, hoje em dia, acesso às mesmas informações. A letra A está falando que pessoas de diferentes lugares, por fazerem uso de tecnologia de vanguarda, desfrutam da mesma realidade cultural. Não é verdade, né? A gente viu que estamos numa sociedade de múltiplas culturas. As culturas são diferentes, de lugares para lugares. Só que hoje a gente faz uso de tecnologias que nos aproximam, que é o processo de globalização, o processo que também afetou, né, as relações sociais. A gente viu que existem alguns estudiosos que falam sobre isso. Só que as culturas continuam ainda com suas singularidades e suas diferenças. Então, aqui está falando, pessoas com culturas, valores e relações diversas têm hoje em dia acesso às mesmas informações. É a globalização. Mas não há uma alteração total na cultura, uma universalização total da cultura. Culturas diferentes continuam existindo. Ó, essa letra B seria uma coisa super etnocêntrica, essa alternativa jamais estaria certa, porque está falando que o índio não é capaz de entender o futebol porque não pertence à sua cultura, a gente sabe que isso não é verdade. Muitas coisas que não pertencem à nossa cultura a gente consegue entender. Ó, os moradores de Hong Kong, devido à riqueza de sua história, têm uma visão mais aprimorada. De novo, uma questão etnocêntrica. Os índios também têm uma história muito rica. E eles também têm uma visão aprimorada da realidade deles. Existem realidades diferentes, né? Um de Hong Kong e outro dos índios, mas não há quem é maior do que o outro, melhor do que o outro. E a crença em Tupã revela um povo atrasado? Com certeza não. De novo, uma visão preconceituosa a respeito de uma população. Independente da crença que aquela cultura tem, que aquele grupo de pessoas tem, a gente não pode colocar eles como atrasados ou superiores, porque acreditam em uma coisa ou deixam de acreditar na outra. Isso é colocar o nosso julgamento, né, a nossa visão por cima da do outro. Não é legal.
Agora a gente vai para a questão 5. Tá. A política implica o envolvimento da comunidade cívica na definição do interesse público. Vale dizer, portanto, que o cenário original da política, no lugar de uma relação vertical intransponível entre soberanos e súditos, na qual a força e a capacidade de impor o medo exercem papel fundamental, sustenta-se em um experimento horizontal, igualdade política, acesso pleno ao uso da palavra e ausência de medo constituem as suas cláusulas pétreas. A organização da sociedade no espaço é um processo histórico-geográfico articulado ao desenvolvimento das técnicas, à utilização dos recursos naturais e à produção de objetos industrializados. Política é, portanto, uma organização dinâmica e complexa, possível apenas pela existência de determinados conjuntos de leis e regras que regulam a vida em sociedade. Nesse contexto, a participação coletiva é necessária para que prevaleça a autonomia social, imprescindível para uma sociedade livre de conflitos, decisiva para tornar a cidade atraente para os investimentos, indispensável para a construção de imagem de cidade ideal, indissociável dos avanços técnicos que proporcionam um aumento na oferta de empregos. Aqui está falando basicamente sobre política, né? A política implica o desenvolvimento da comunidade cívica. O envolvimento da comunidade cívica na definição do interesse público, ou seja, da população, né, definindo o interesse coletivo. Vale dizer, portanto, que o cenário original da política, no lugar de uma relação vertical e intransponível entre soberanos e súditos, na qual a força e a capacidade de impor o medo exercem papel fundamental, sustenta-se em um experimento horizontal. Então, está falando aqui que a política, o experimento, o cenário original da política, em vez de ter uma relação de poder, né, de alguém que está por cima e os outros por baixo obedecendo, né, uma relação vertical, né, de cima para baixo, baseada no medo. Não é isso. A ideia original é de um experimento horizontal, igualitário, né, de igual para igual, que todos participam. Igualdade política, acesso pleno ao uso da palavra e a ausência do medo constituem suas cláusulas pétreas. Isso deveria ser a política. Todos poderem se expressar, todos terem igualdade dentre os seus direitos e deveres, né? E não ter medo da punição. Então, fica aí essas alternativas. Olha, a Manoel falou que é B. O André tem alguma? Um minuto. O André acha que é A. Então, a resposta certa é a letra A mesmo. A política ela é necessária para que se prevaleça a autonomia social, né? Ou seja, em que a sociedade tenha uma autonomia, tenha um poder de escolha, um poder para decidir a vontade que predomine no coletivo. Essa é uma base da democracia.
A letra B que a Emanuele pensou que poderia ser, que ela questionou que seria, por que não seria correta? Tá falando que a política seria imprescindível para uma sociedade livre de conflitos. Talvez a gente pense isso porque lá no texto estava falando que não deveria existir medo dentro da sociedade, né? Mas, não sei se você estava aqui na primeira aula dos nossos encontros, que a gente definia a sociedade. Sociedade é um conjunto de pessoas com características diferentes, né? Existe dentro da sociedade grupos distintos. Então, o conflito vai estar sempre presente na sociedade. Pessoas que pensam diferente, pessoas que lutam por coisas diferentes. Com isso, a política ela não é capaz de resolver os conflitos, porque mesmo ela sendo exercida na melhor forma, mais democrática possível, analisando o nosso perfil de política, né, que é a democracia, o conflito no sentido de ideias contraditórias dentro de uma sociedade, ele ainda vai existir. Existem diferentes grupos dentro da sociedade. Então, por isso não seria a B. E a gente fica, então, com a letra A. Ela é necessária para a autonomia social. Agora a letra C. A letra 6. A questão 6. O Cafundó é um bairro rural situado no município de Salto de Pirapora, a 150 quilômetros de São Paulo. Sua população, predominantemente negra, divide-se em duas parentelas, a dos Almeida Caetano e a dos Pires Pedroso. Cerca de 80 pessoas vivem no bairro. Dessas, apenas 9 detêm o título de proprietários legais dos 7,75 alqueires de terra que constituem a extensão do Cafundó, que foram doados a 2 escravos, ancestrais de seus habitantes atuais, pelo antigo senhor e fazendeiro, pouco antes da abolição, em 1888. Nessas terras, seus moradores plantam milho, feijão e mandioca e criam galinhas e porcos, tudo em pequena escala. Sua língua materna é o português, uma variação regional que, sob muitos aspectos, poderia ser identificado como dialeto caipira. Usam um léxico de origem banto, quibundo principalmente, cujo papel social é, sobretudo, de representá-los como africanos no Brasil. O povo, aí a questão é o seguinte, o bairro de Cafundó integra o patrimônio cultural do Brasil por quê? Possui terras herdadas de famílias antigas da região, preservou o modo de falar de origem banto e quimbundu, tem origem no período anterior à abolição da escravatura, pertence a uma comunidade rural do interior do estado de São Paulo, possui moradores que são africanos no Brasil e perderam laços com sua origem. Vocês entenderam o texto? Que ficou aqui, né? Está falando de um bairro que moram cerca de 80 pessoas, mas só 9 possuem terras, né? Que foram dadas para um antigo senhor fazendeiro aos seus escravos, antes da abolição da escravatura, em 1888. E lá eles têm uma língua um pouco diferente, uma variação regional, que é a cultura que eles trouxeram com seus antepassados, que persistiu. E eles fazem parte do patrimônio cultural do Brasil. Por que eles fazem parte do patrimônio cultural do Brasil?
Essa questão também tem muito a ver com história, né? Vocês estão confusos, né? É só para a gente pensar uma questão mesmo de cultura. Cultura é um tema muito recorrente no Enem. Ah, não leu o texto. Me desculpa, André. Ó, vou voltar nele, ó. O Cafundó é um bairro situado no município de Salto de Pirapora, a 150 quilômetros de São Paulo. Sua população, predominantemente negra, divide-se em duas parentelas, a dos Almeida Caetano e a dos Pires Pedroso. Cerca de 80 pessoas vivem no bairro. Dessas, apenas 9 detêm o título de proprietários legais dos 7,75 alqueires de terra que constituem a extensão do Cafundó, e foram doados a 2 escravos, ancestrais de seus habitantes atuais, pelo antigo senhor e fazendeiro, pouco antes da abolição, em 1888. Nessas terras, seus moradores plantam milho, feijão e mandioca e criam galinhas e porcos. Tudo em pequena escala. Sua língua materna é o português, uma variação regional que, sob muitos aspectos, poderia ser identificada como um dialeto caipira. Usam um léxico de origem banto, quimbundo, principalmente, cujo papel social é, sobretudo, de representá-los como africanos no Brasil. Então, está falando do bairro do Cafundó, uma cidade lá perto de São Paulo, em que moram 90, cerca de 80 pessoas, que são descendentes de 2 senhores que foram escravizados e receberam aquela terra do fazendeiro, em 1888. E lá eles preservam um modo de falar que é português, mas um pouco diferente. É uma representação de que eles são africanos do Brasil. Esse modo aqui, ó, origem banto e quimbundo. Aí ficam essa questão. A Emanuele achou que talvez seria a E. Ah, o André agora foi de B. A Emanuele agora não acha mais que a E. É porque fica difícil, né, gente? Sem ler, eu deveria ter colocado em slide, mas tá bom. Mas vamos em sequência. Acho que é a B também agora. Isso mesmo, gente. É a letra B. O Cafundó, ele faz parte do patrimônio cultural do Brasil porque ele preservou um modo de falar. Então, ele é um modo da gente ver que no Brasil existem múltiplas culturas, múltiplas pessoas de múltiplos lugares. É um país muito grande em cultura, enfim. Por isso faz parte do patrimônio cultural do Brasil. A gente vê a diversidade através deles. A letra E possui moradores que são africanos no Brasil e perderam laço com sua origem. Eles não perderam laço com a origem deles, né? E também não faria sentido esses moradores serem parte do patrimônio cultural do Brasil só porque perderam laço com a origem. Eles ainda mantêm, eles fazem uma mistura da origem deles com a nossa cultura, com a cultura brasileira, no caso. Porque eles também são brasileiros, né? Só que igual eu falei, tem tanta cultura dentro de um mesmo lugar, é muita diferença. Agora a gente vai para a questão 13. Ó. Em 1697, publicou-se em Lisboa a Arte da Língua de Angola, a mais antiga gramática de uma língua banto, escrita na Bahia, para uso dos jesuítas, com o objetivo de facilitar a doutrinação de negros angolanos. Os aportes bantus ou bantuísmos, palavras africanas que se incorporaram à língua portuguesa no Brasil, estão associadas ao regime da escravidão. Senzala, mucama, bangue, quilombo. A maioria dessas palavras está completamente integrada ao sistema linguístico do português brasileiro.
formando derivados da língua com base na raiz banto. Esmolambado, dengoso, sambista, xingamento, mangação, molequeira, caçulinha, quilombola. Dado o fato histórico-linguístico de incorporação dos bantuísmos na língua portuguesa, concluiu-se que... Então, olha só, está falando que o primeiro dicionário da língua banto no Brasil foi feito lá na Bahia para facilitar na dominação dos jesuítas, né, para eles conseguirem passar a língua de origem lá da Angola para o português, para fazer o que eles queriam, né, de catequizar os índios e tornar o português a língua oficial aqui do Brasil. Só que, assim, existem algumas palavras do português que são derivadas de palavras africanas. Daí deu o exemplo aí, né, de dengoso, sambista, xingamento, mangação, molequeira, caçulinha, quilombola, tudo tem origem africana. Então, ó, vamos para as alternativas. Dado o fato histórico e linguístico de incorporação de bantuísmos na língua portuguesa, conclui-se que: letra A. O idioma dos escravos tinha prestígio social a ponto de merecer um estudo gramatical no século XVII. A língua é um fenômeno orgânico e histórico, cuja dinâmica impossibilita seu controle. Os grupos dominantes recusam a cultura de setores menos favorecidos da sociedade. Os vocábulos portugueses derivados das línguas banto evidenciam a ocorrência de uma ruptura entre essas línguas. Os jesuítas foram responsáveis pela difusão da língua banto no Brasil. Qual vocês achariam que é mais certo aí? Dá para a gente eliminar algumas, né? Então, é evidente que está errado. Por exemplo, a letra E, a gente vê que não está certa. Os jesuítas não difundiram língua banto no Brasil. Eles difundiram o português entre escravos e índios. Os dois acharam que é a letra B. Isso mesmo, tá certo. A língua é um fenômeno histórico. Tem uma dinâmica que ela está sempre mudando. As formas de comunicação mudam sempre. Então, não tem um controle total sobre isso. Houve uma mescla aí, né, entre o bando e o português. Agora vamos para a questão 20. Bom, a lei não nasce da natureza, junto das fontes frequentadas pelos primeiros pastores. A lei nasce das batalhas reais, das vitórias, dos massacres, das conquistas que têm sua data e seus heróis de horror. A lei nasce das cidades incendiadas, das terras devastadas. Ela nasce com os famosos inocentes que agonizam no dia que está amanhecendo. O filósofo Michel Foucault inova ao pensar a política e a lei em relação ao poder e à organização social. Com base na reflexão de Foucault, a finalidade das leis na organização das sociedades modernas é combater ações violentas na guerra entre as nações, coagir e servir para refrear a agressividade humana, criar limites entre a guerra e a paz praticadas entre os indivíduos de uma mesma nação, estabelecer princípios éticos que regulamentam as ações bélicas entre países inimigos, organizar as relações de poder na sociedade entre os estados. Se eu não me engano, a gente até fez essa questão na aula que falava sobre o Foucault, falava das instituições totais, ele falava do presídio, da escola, do hospital, a forma que a arquitetura organizava, como o poder funcionava lá dentro. E aí?
Ah, é. Vou descer aqui para vocês verem a D e a E. O André achou que é a B. Dentre a alternativa A, B e C, a gente pensa em coagir e servir para refrear a agressividade humana. Mas o Foucault ele não fala exatamente da agressividade humana. Então, aqui a gente fica com uma alternativa certa, é a letra E. As leis na sociedade moderna, elas servem para organizar as relações de poder na sociedade entre os estados. Eu não sei se vocês lembram da obra que Foucault fala sempre focar, quando tiver poder, Foucault fala muito sobre poder. Então, o Foucault, ele fala que a gente tem um sistema de lei baseado no vigiar e punir, que existe tanto nas escolas, quanto nos presídios, quanto nos hospitais. É um sistema de controle baseado na punição. Só que, assim, ele não necessariamente ele fala da agressividade humana. Ele não deixa explícito que o ser humano tem uma natureza agressiva, como se fosse intrínseca dele. Ele fala só das instituições de poder terem se baseado nesse método de punição e de vigia. E aí ele vai falar de micropoder, ele vai falar sempre de poder. Então, está aqui na letra E, que a lei, na visão dele, serve para organizar as relações de poder na sociedade, entre os estados. A lei, ela deixa claro quem manda e quem obedece, no caso, quem vão ser essas instituições de poder, mas essa não é uma questão fácil. E a gente não estava conseguindo ver todas as alternativas, né? Então, entre A, B e C, a gente ficaria marcando a B, mas a certa aqui é a letra E. Tudo bem? Vinte e seis agora. Ó, essa questão aqui, a gente já fez. A gente fez ela quando a gente teve a aula do Karl Marx, se eu não me engano. Está falando sobre... Ó, só para relembrar com vocês rapidinho. Ó. Homens da Inglaterra, por que arar para os senhores que vos mantêm na miséria? Por que tecer com esforços e cuidado as ricas roupas que vossos tiranos vestem? Por que alimentar, vestir e poupar do berço até o túmulo esses parasitas ingratos que exploram vosso suor? Que bebem vosso sangue? A análise do trecho permite identificar que o poeta romântico Shelley registrou uma contradição nas condições socioeconômicas da nascente classe trabalhadora inglesa durante a Revolução Industrial. Tal contradição está identificada aqui, ó, na riqueza que não era usufruída por aqueles que as produziam. Ele está falando disso, né? Para que arar para quem te mantém na miséria? Para que fazer roupas que não te vestem? Então, isso a gente viu, acho que, se eu não me engano, na aula que falava sobre Karl Marx, tem essa crítica em relação ao burguesia proletário, alienação do trabalhador, a mais-valia. São conceitos que eu estou jogando aqui para ver se vocês lembram, escrevem ele aí no cantinho, que é importante, pode ser que caia no Enem. Mas agora o Enem está com umas polêmicas aí, né, gente? Eu não sei como que vão ser essas questões. Ó, questão 26. Pecado nefando era a expressão corretamente utilizada pelos inquisidores para a sodomia. Nefandos, o que não pode ser dito. A Assembleia dos Clérigos reunidos em Salvador, em 1707, considerou a sodomia tão péssimo e horrendo crime, tão contrário à lei da natureza, que era indigno de ser nomeado. E por isso mesmo, nefando. O número de homossexuais assassinados no Brasil bateu o recorde histórico em 2009.
De acordo com o relatório anual de assassinato de homossexuais, LGBT, lésbicas, gays, bissexuais e transvestis, nesse ano foram registrados 195 mortes por motivação homofóbica no Brasil. A homofobia é a rejeição e menosprezo à orientação sexual do outro, e muitas vezes se expressa sob a forma de comportamentos violentos. Os textos indicam que as condenações públicas, perseguições e assassinatos de homossexuais no país estão associadas à baixa representatividade política dos grupos organizados que defendem os direitos da cidadania dos homossexuais, a falência da democracia no país, que torna impeditiva a divulgação de estatísticas relacionadas à violência contra homossexuais. Ixi, mudei sem querer. A Constituição de 1908, que exclui do tecido social os homossexuais, além de impedi-los de exercer seus direitos políticos. Há um passado histórico marcado pela demonização do corpo e por formas recorrentes de tabus e intolerância. Há uma política eugênica desenvolvida pelo Estado, justifica a partir dos posicionamentos de correntes filosóficos-científicas, na verdade. Essa aqui está usando uma palavra diferente, né? Sodomia. Sodomia significa sexo anal. Por isso, eu também não sabia o que significava. Então, aqui está falando, né, de uma conferência de uns clérigos lá em Salvador em 1707, ou seja, está falando de algo que aconteceu no século XVIII, há muito tempo, né? Considerou a sodomia tão péssimo e horrendo crime, contrário à lei da natureza, que era indigno de ser nomeado. Então, e aqui uma notícia de 2009 falando sobre mortes de homossexuais por homofobia. Eu falei aqui que eu acabei de ver o significado de sodomia. Sodomia significa sexo anal. Então, seria uma prática da homofobia. Da homofobia, não, desculpa. Seria uma prática homossexual, digamos, né? Que eles não... Então, a Manoel falou aqui que é a letra D, e é isso mesmo, é a letra D. A gente está falando de um passado, que em 1707 não se podia nem nomear a existência de homossexualidade, sodomia, e em 2009 o Brasil bateu recorde em assassinatos motivados por homofobia. Então, é um passado histórico de demonização do corpo, né, de usar isso como algo que é contrário à natureza, abominável, para usar como tabu e intolerância. E isso acaba alimentando preconceitos até hoje. Estamos no século XXI, mas tem pessoas ainda que pensam como o século XVIII, infelizmente. Vamos para a questão 36 agora. Ó, a primeira instituição de ensino brasileira que inclui disciplinas voltadas ao público LGBT abriu inscrições na semana passada. A grade curricular é inspirada em similares nos Estados Unidos da América e Europa. Ela atenderá jovens com aulas de expressão artística, dança e criação de fanzines. É aberta a todo o público estudantil e tem como principal objetivo impedir a evasão escolar de grupos socialmente discriminados. O texto trata de uma política pública de ação afirmativa voltada ao público LGBT. Com a criação de uma instituição de ensino para atender esse público, pretende-se permitir o acesso desse segmento ao ensino técnico, copiar os modelos educacionais dos Estados Unidos e da Europa, promover a diversidade sexual no sistema de ensino, contribuir para a invisibilidade do preconceito ao grupo LGBT, criar uma estratégia de proteção e isolamento desse grupo. O que seria?
Sei. Não, ele achou que é sei. O André? Alguma? O André não sabe. Então, vou passar mais rapidinho aqui, porque estamos com pouco tempo, né? A letra certa é a letra C mesmo, não é acertou. O objetivo da criação de uma instituição de ensino para atender LGBT e voltada também para impedir a invasão escolar de grupos socialmente discriminados é promover respeito à diversidade sexual no sistema de ensino, fazendo uma inclusão. Ah, estava olhando errado, André. Era essa aqui, ó. Era 36. Era essa. Agora vamos para 37. Ó, essa é uma letra de música do Arlindo Cruz. Ó. O meu lugar tem seus mitos e seres de luz. É bem perto de Oswaldo Cruz, Cascadura, Vaz Lobo, Irajá. O meu lugar é sorriso, é paz e prazer. O seu nome é doce dizer. Madureira, ia, 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 ia. Em cada esquina um pagode no bar, em Madureira. Império e Portela também são de lá, em Madureira. E no Mercadão você pode comprar. Por um peixinho você vai levar. Um dengo, um sonho para quem quer sonhar, em Madureira. A análise do trecho da canção indica um tipo de interação entre o indivíduo e o espaço. Essa interação, explícita na canção, expressa um processo de homogeneização cultural, exclusão sociocultural, autossegregação espacial, expansão urbana ou pertencimento ao espaço. Letra E, isso mesmo, né? Está referindo a um lugar como meu. Então, é uma ideia de pertencimento. Dá mais tempo, dá tempo de fazer mais umas duas, pelo menos. Agora a gente vai para 42. 42. Ah, tá. Ó. A ação democrática consiste em todos tomarem parte do processo decisório sobre aquilo que terá consequência na vida de toda a coletividade. É necessário que haja liberdade de expressão, fiscalização sobre órgãos governamentais e acesso por parte da população às informações trazidas a público pela imprensa. Partindo da perspectiva de democracia apresentada no texto 1, os meios de comunicação, de acordo com o texto 2, assumem um papel relevante na sociedade por orientarem os cidadãos na compra dos bens necessários à sua sobrevivência e bem-estar, fornecer informações que fomentam o debate político na esfera pública, apresentarem aos cidadãos a versão oficial dos fatos, propiciarem o entretenimento, aspecto relevante para a conscientização política, promoverem a unidade cultural por meio das transmissões esportivas. Deixar assim, dá para ler tudo. Qual que vocês marcariam? Já pensaram em alguma letra? B. E o André?
Eu vou ir mais rapidinho para fazer. Ai, você perdeu de novo, André. Tá, tudo bem. Mas é a letra B mesmo. A Emanuele acertou. Está falando da democracia ser algo em que todas as pessoas tomem parte do processo decisório sobre aquilo que terá consequência na vida de todos. E depois fala da liberdade de expressão e fiscalização que deve existir nas informações que são levadas à população através da imprensa. Então, nesse sentido, a imprensa ela auxilia a democracia por fornecer informações que vão fomentar o debate político na esfera pública, que vão alimentar o debate político. Acho que está mais tempo, temos de fazer mais uma antes da gente terminar. Ó, a Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, inclui no currículo dos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, a obrigatoriedade do ensino sobre história e cultura afro-brasileira e determina que o conteúdo programático incluirá o estudo de história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil, além de instituir no calendário escolar o dia 20 de novembro como data comemorativa do Dia da Consciência Negra. A referida lei representa um avanço não só para a educação nacional, mas também para a sociedade brasileira, por quê? Letra A. Legitima o ensino das ciências humanas nas escolas. Letra B. Para Divulga conhecimentos para a população afro-brasileira. Letra C. Reforça a concepção etnocêntrica sobre a África e sua cultura. Letra D. Garante aos afrodescendentes a igualdade no acesso à educação. Ou letra E. Impulsiona o reconhecimento da pluralidade étnico-racial no país. O André foi rápido agora, né? Já falou que é letra E. E é isso mesmo. Essa lei ela serve para reconhecer a pluralidade étnico-racial no Brasil. Aí, de novo, a gente volta lá naquele tema de cultura. Eu falei que sempre vai cair sobre cultura no Enem, quase, né? Tem muitas questões sobre cultura, as várias culturas do Brasil, os diversos tipos de manifestação nas diferentes regiões, enfim, tudo dentro de uma mesma sociedade, que a sociedade ela é sempre plural, formada por pessoas que terão pensamentos diferentes, que existirá conflitos dentro da sociedade por causa das diferenças, só que, mesmo assim, dá para exercer política, né? Dá para ouvir a vontade da maioria. Foi as ideias principais que a gente viu nas nossas questões de hoje. E se ficou alguma coisa que vocês têm dúvida, vocês podem falar comigo até sábado, né? Porque até domingo de manhã também. E domingo já é a prova. Eu espero que eu tenha ajudado vocês um pouquinho a entender melhor. Façam a prova com calma, leiam tranquilamente, porque às vezes a resposta está ali no texto e a gente fica desatento o André está falando que ter dúvida domingo de manhã é complicado, é verdade. Mas eu adoro estudar de véspera, sabe? Assim, não é um conselho que eu dou para as pessoas, não porque eu sei que não é legal para todo mundo, mas para mim funcionava. Não sei como vocês são. Acho que cada um tem que se conhecer, né? Mas é hora de ficar tranquilo, de ter serenidade. Eu falo por mim mesmo que eu só consegui ir bem no Enem quando eu fiquei tranquila, sabe? Quando eu respirei e fui com calma. Então, se for possível, estejam calmos, estejam serenos, tranquilos, com consciência limpa de que estão dando o seu melhor, né? E tentar sempre ser melhor do que a si mesmo. Superar a si mesmo sempre. É só o conselho que eu posso dar para vocês e agradecer por terem participado da aula, falar que eu gostei muito de participar desse projeto e podem contar comigo se precisarem de alguma dúvida que surgir até domingo. Tem meu contato lá no grupo, vocês podem mandar mensagem para mim, a hora que vocês precisarem, tá bom?
Obrigada, André. Muito obrigada mesmo por vocês terem participado. Se eu ajudar em alguma questãozinha, eu já fico muito, muito feliz. Vou terminar o compartilhamento e acabar a aula aqui. Um abraço para vocês, tá? Boa prova, vai dar tudo certo.